Olá, pessoal! Estamos aqui nos Heróis da Manutenção, na sua quarta edição. Estou muito feliz em participar com vocês, conversando sobre um tema interessante, como dizem os chineses, complexo, que é a tomada de decisões na gestão de ativos. Vamos começar com uma breve apresentação. A tomada de decisões na gestão de ativos. Sou José Bernardo Duran, diretor de operações da América Latina da Devo12 Partnership. Sobre o que vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre a tomada de decisões e a gestão delas. Sobre os desafios atuais na tomada de decisões, alguns aspectos culturais e psicológicos na tomada de decisões, sobre a incerteza e os dados necessários para tomar decisões. Vamos apresentar uma proposta de solução genérica e faremos algumas recomendações finais a respeito. Gestão de ativos. Sem entrar em muitos detalhes, a gestão de ativos são atividades coordenadas de uma organização para obter valor de seus ativos. O que significa valor? Valor depende de cada organização. Uma mineradora entrega valor vendendo seus produtos, uma indústria também, uma universidade gera conhecimento, um hospital gera saúde, um metrô transporta pessoas para que a cidade seja mais produtiva. Cada organização deve definir seu próprio contexto de dor, como vamos ver mais adiante. E na gestão de ativos, temos coordenações. Essas coordenações são em diferentes áreas que podem ter objetivos distintos. Por exemplo, existem áreas cujo objetivo é reduzir ao máximo o estoque de inventário, mas isso pode impactar negativamente a gestão da manutenção. Então, essas são decisões complexas. É sobre isso que vamos conversar. Gestão de ativos. Um ativo possui, podemos dizer, uma série de etapas. O ativo é adquirido e temos alguns gastos de investimento que muitas vezes chamamos de CAPEX, despesas de capital. O ativo é construído, entra em uma fase de operação, que é onde vamos obter benefícios com ele. E onde precisamos gerenciar a saúde desses ativos. Aí temos custos operacionais, OPEX, e temos riscos. Também fazemos pequenos investimentos de melhoria, que são CAPEX operacional, manutenção de capital, e em algum momento chegamos a uma fase de fim de vida dos ativos, onde é preciso tomar decisões, onde pode até mudar a demanda pelo produto ou serviço que estamos oferecendo. Então, que decisões tomamos aqui? Alguns exemplos são a capacidade dos ativos que vamos adquirir, as funções que vamos cumprir, a confiabilidade, a manutenibilidade do design e o nível de complexidade. Precisamos considerar elementos do ciclo de vida de forma integral, CAPEX, OPEX, riscos. Considerar até mesmo a vida útil desde a fase de projeto. Uma vez que o ativo está construído e em operação, temos que tomar outras decisões que afetam o custo operacional, as frequências de manutenção e de inspeção, além do escopo e da periodicidade das paradas de planta. Também fazemos pequenos ou grandes projetos de melhoria com o objetivo de sermos mais eficientes em custo, risco e desempenho. Chegará o momento em que os ativos chegam à sua fase final da vida útil. É preciso tomar decisões, fazer avaliações de vida útil remanescente, alinhar com o plano de negócios, ver como vamos gerenciar a obsolescência, como isso impacta a confiabilidade, os riscos e definir um plano de substituição e desincorporação de ativos. Uma vez que substituímos um ativo, esse ativo retorna à sua fase inicial. O que a ISO 50001 está nos pedindo? A ISO 50001 é a norma padrão que estabelece os requisitos que um sistema de gestão de ativos deve cumprir. E um sistema de gestão de ativos são esses controles, políticas,
processos e procedimentos documentados que nos ajudam a gerenciar os ativos. Na versão de 2014, dizia que a empresa deveria definir os critérios com os quais toma decisões. Atualmente, o requisito mudou e uma das principais alterações da norma é que agora exige um marco para a tomada de decisões, um Decision Making Framework, que deve estar definido, implementado e estabelecer claramente o que é valor para a organização. Porque se partirmos da definição de gestão de ativos, que fala em atividades coordenadas para que uma organização obtenha valor de seus ativos, então o valor precisa ser a base para a tomada de decisões. Esse marco também define o quadro ou define os critérios para a tomada de decisões e deve ter uma abordagem proporcional. O que significa proporcional? Que os métodos também sejam equilibrados. Os métodos que vou utilizar para, por exemplo, tomar uma decisão de baixo custo e impacto, como, por exemplo, escolher um determinado tipo de pano para realizar a limpeza durante uma manutenção. É muito diferente de uma decisão como comprar um gerador ou 2 geradores para atender à minha necessidade de geração de energia. Dentro do processo de tomada de decisão, muito se fala sobre definir critérios para decidir, e é aí que devemos considerar o impacto potencial que essa decisão pode ter no valor dos ativos e no valor gerados por esses ativos. Devemos considerar impactos potenciais em risco, impactos potenciais em custo, na vida útil dos equipamentos e no desempenho. Além de considerar o quão complexa é cada decisão. É diferente definir a frequência de inspeção de um motor elétrico do que definir a frequência e o escopo de uma parada de planta em uma planta complexa. Precisamos levar em conta a urgência com que a decisão deve ser tomada. Como decisões que posso tomar no final do ano e decisões que preciso tomar agora. Também aproveitar as capacidades que a empresa possui, ou seja, não criar um framework muito complexo que a empresa não tenha condições de executar. É preciso definir os métodos, processos e ferramentas. Vamos lá, com qual método vou avaliar os projetos? Vou usar métodos de custo total do ciclo de vida comparando cenários. Isso é um método, mas quais ferramentas vou usar? Não posso ter um software que calcule o valor presente nisso, que calcule a taxa interna de retorno, o índice de rentabilidade ou os critérios que eu precisar. Vou usar ferramentas simples, vou usar até ferramentas que utilizem dados extraídos de análise de dados ou de inteligência artificial ou qualquer fonte de informação que eu já tenha. Mas é preciso documentar e definir esse framework levando isso em consideração. Quando eu tomo uma decisão, preciso avaliar opções ou alternativas e escolher aquela que entrega mais valor. Temos que considerar os riscos e as oportunidades. Precisamos tomar decisões considerando o quanto confiamos nas informações que temos. Já vamos voltar a falar sobre esse assunto. Precisamos ter clareza sobre a governança para a tomada de decisões. Quem é o responsável por tomar uma decisão? Quem devemos consultar? Quem deve aprovar essa decisão? Por exemplo, há 2 grandes clientes com quem trabalhei este ano que, em anos anteriores, um gerente tomou a decisão de eliminar as manutenções preventivas e agora estão sofrendo as consequências de uma economia feita durante um ano. Então a pergunta é: por que uma única pessoa pode tomar uma decisão desse tipo? Quando temos um marco para a tomada de decisões, são estabelecidos todos os critérios que deveriam ser considerados antes de tomar a decisão, desde gestão de mudanças, análise de custos, análise de riscos, avaliação de alternativas, estudo econômico da decisão, e talvez essa decisão não teria sido tomada. Situações comuns que enfrentamos quando tomamos uma decisão.
Em projetos e na construção são tomadas decisões, escolhendo equipamentos, contratistas, marcas e materiais. Muitas vezes, as decisões são feitas considerando apenas custo e prazo, além do escopo do meu projeto. Em operação e manutenção, decisões são tomadas, desde decisões do dia a dia até decisões mais estratégicas, como paradas de planta. Em uma parada de planta, precisamos tomar decisões. Há muitos anos, um gerente de planta me ensinou um conceito de manutenção. Já que vamos parar, vamos fazer isso. E já que vamos parar, vamos fazer isso também. Já que vamos parar em dezembro, não precisamos da manutenção de setembro. Esse método faz com que a combinação de parada de planta seja difícil de gerenciar. Nunca falta o momento em que precisamos adiar uma parada de planta. E isso tem um impacto enorme. Realizamos estudos de otimização de paradas de plantas, que mostraram que uma decisão tomada anos antes de estender a parada foi um grande erro que estava gerando perdas e riscos significativos. Claro, é uma ferramenta avançada de tomada de decisão. Projetos de melhoria. Que projetos vou fazer? Projetos concorrentes. O que é melhor? Comprar esta tecnologia de monitoramento ou comprar este laboratório de análise de óleo? Vou citar aqui dois exemplos. Sabemos que às vezes temos recursos limitados. Quando os recursos são ilimitados, não é necessário priorizar e a tomada de decisão pode até ser por tentativa e erro, mas essa não é a vida real. Planos de renovação, gestão de obsolescência, grandes manutenções. Faço uma grande manutenção no equipamento ou substituo, considerando que meu contrato está acabando? Vale a pena fazer manutenção nesse equipamento ou não? Que outra opção eu tenho para o fim de vida? Se eu for substituir, substituo por um equivalente ou por um melhor. São decisões que precisamos tomar. Por outro lado, temos decisões associadas ao suporte. Por exemplo, compras, almoxarifado. Contratos. Como avalio os prestadores de serviço? Contrato alguém ou faço internamente? Decisões relativas a peças de reposição intangíveis, ferramentas, tecnologias, tecnologia da informação, etc. Todas essas são decisões que afetam o valor dos ativos. Temos alguns desafios óbvios. Às vezes, os investidores querem retornos de curto prazo. Os reguladores, às vezes. Bom, eles nos forçam a tomar decisões que não necessariamente visam o valor máximo. Por exemplo, há reguladores que estão praticamente forçando a substituição de equipamentos quando eles atendem aos seus requisitos regulatórios. Mas pode ser que estejamos substituindo equipamentos que ainda estão bons, mas se não os trocarmos, isso nos sai muito caro. Então, nem sempre são as melhores decisões. Temos agendas em conflito. Partes interessadas, grupos de interesse que podem ter objetivos diferentes puxando para lados opostos. Temos risco e confiabilidade puxando para um lado, manutenção para outro, o regulador para um lado, socioambiental para outro, produção para o outro lado. O benefício de um pode se tornar um prejuízo para o outro, mas precisamos olhar para o bem coletivo, o bem da empresa. Para isso, precisamos definir valor. Existem coisas que são difíceis de quantificar. Conversando com alguns gerentes financeiros, eles me disseram: José, existe alguma maneira de a área técnica justificar para mim os investimentos na substituição de equipamentos e que simplesmente não me digam: se você não substituir o equipamento, assuma os riscos do que possa acontecer? Digamos que essas não são práticas de excelência ou práticas avançadas. Hoje existem ferramentas, existem métodos que nos permitem quantificar e monetizar o risco e também dar um tratamento financeiro ao risco.
além de tomar decisões informadas que possam nos mostrar qual é o benefício real ao substituir tal equipamento. Por outro lado, temos o lado humano, temos cultura, temos costumes dentro da empresa, que de certa forma influenciam essas relações. Já trabalhamos com empresas em que, depois de uma análise cuidadosa, técnica e financeira sobre quais equipamentos comprar para um projeto, o gerente responsável pela decisão final dizia: dessa marca não vamos comprar e pronto. Ou seja, havia uma preferência pessoal. Ou também dizia: desse país não compramos nada ou essa marca já nos deu problemas antes. Pode ser que existam elementos culturais interessantes que precisam ser explorados. E um elemento cultural muito importante no nível da engenharia é o manejo da incerteza. Vou tentar explicar isso com um diagrama que mostra o estado em que a água pode estar em função da pressão e da temperatura. Se estiver a pressão atmosférica e a temperatura for maior que 100 graus, está no estado gasoso. Se eu sei que está acima de 100 graus e conheço a pressão, não preciso saber exatamente a temperatura para saber se está no estado gasoso, líquido, sólido ou se está em um ponto interessante aqui, termodinâmico, onde pode estar nos três estados ao mesmo tempo, se não me engano. Se eu consigo as condições de fronteira de mudança de estado, não preciso conhecer informações precisas. Eu posso tomar decisões dentro de uma faixa. Em parte, por quê? Primeiro, porque os projetos não são executados. A decisão em projetos é feita ou não é feita, sim ou não. Não é 0,453248. Sim, compra-se uma peça de reposição ou compram-se duas. Não se compra 0,4532 peças de reposição. Então, isso é termodinâmica. Isso é teoria do caos. Na tomada de decisões, nem sempre, na grande maioria dos casos, você pode tomar decisões com dados imprecisos. Quanto mais preciso, melhor. Por exemplo, eu sei que a temperatura está entre 110% e 150%, sempre vai estar em estado gasoso. Quero saber o valor exato. Eu até posso descobrir isso depois de um tempo, mas ele sempre será um valor incerto. Ao modelar esse tipo de situação, é possível trabalhar com intervalos que mostrem o pior cenário, o mais provável e o mais plausível possível. E você avalia 3 casos. É uma forma de conseguir isso. Se você está avaliando o momento ideal para substituir um ativo sob uma perspectiva otimizada, esse ativo basicamente está entre 4 e 6, 7 anos no pior e no melhor caso. E no caso com a menor incerteza possível, em 5 anos. Se você não tem um plano de substituição, só de saber que em 5 anos deve substituí-lo, você já pode tomar uma decisão. Se você pensava em substituir em 10 anos, você pode tomar uma decisão. E com isso fazer um business case, por exemplo, quais opções existem? Ou faço uma grande manutenção nesse equipamento no ano 12 ou substituo no ano 6? Um exemplo, e aqui temos os ingredientes ou elementos de custo, risco e desempenho. A melhor alternativa é substituí-lo em 6 anos, com o menor custo total. Neste exemplo fictício que estou mostrando. Fictício porque não corresponde a um caso real. Temos alguns paradoxos que muitos de nós não gostamos. Investimos muito dinheiro em sistemas, sensores, análise de dados, inteligência artificial, algoritmos. Passamos um tempo pensando para analisar dados do passado, mas minha tomada de decisão é para o futuro. Você pode ter dados muito precisos do passado, mas o futuro não será igual ao que já passou. Você tem um monte de incertezas no futuro. Incerteza de que tipo? De taxa de câmbio, tamanho de mercado, emergência, novas tecnologias que possam surgir, novas leis.
Por exemplo, fiz um projeto para avaliar a modernização de uma linha de envase de garrafas plásticas de águas gaseificadas. E o conselho de administração me perguntou o quão seguro eu estava da decisão que estava recomendando. Ou seja, eles recuperam o investimento em 5 anos, a menos que a lei mude e proíba o uso de garrafas vegetais. Isso pode acontecer, não aconteceu, mas tem que ser levado em conta. Então, dados passados são úteis, não estou dizendo que não sejam muito importantes, mas têm limitações. Primeiro, o contexto muda, a parte operacional pode mudar. Há eventos de baixa frequência que podem acontecer e talvez não tenhamos esses dados. Quando fazemos manutenção, apagamos a história. Se fizermos a manutenção dos equipamentos a cada 4 anos, não sabemos qual é a probabilidade real de que eles possam falhar a partir do 4º ano, e isso pode gerar paralisia por análise. Típico objetivo em conflito. Queremos menos tempo fora de serviço, menor custo de manutenção, menor custo de operação, gastar menos dinheiro, menos desperdício, produzir mais, mais confiabilidade, melhor desempenho, maior vida útil, maior segurança. Esses dois mundos ao mesmo tempo não existem. Uma solução proposta foi apresentada pelo Projeto Internacional Salvo, que nos permite criar um marco para a tomada de decisões com 3 grandes etapas. Identificar e priorizar as decisões a serem tomadas, definir o alcance das causas raiz do problema, identificar alternativas de solução, avaliar opções de decisão individual, agrupá-las caso seja necessário realizar uma parada de planta e montar um portfólio de investimentos para obter a visão corporativa. Esse marco de tomada de decisões possui alguns elementos que estão aqui. Primeiro, elementos de governança sobre a tomada de decisões. O processo salvo em 6 passos. Este é um processo genérico. Identificar, compreender, identificar soluções, avaliar, justificar, combinar e coordenar de forma eficiente. E montar um portfólio. Isso é o mais avançado. Para isso, precisamos do contexto de negócio. Dados, conhecimento, ferramentas de apoio e competências, e essas decisões devem ser implementadas e precisam ter melhoria contínua, sem esquecer os fatores humanos e organizacionais. Aqui está um exemplo mais claro: decisões individuais como de manutenção, projetos e inspeções agrupadas para paradas de planta otimizadas. E, por sua vez, o plano de investimentos transformado em um plano de investimentos analisado com restrições e gestão do portfólio total de investimentos, que pode ser levado ao nível de planta, negócio, país e até mesmo da corporação. Isso é o Estado Lab. Exemplos de casos de sucesso: as empresas elétricas de água e da América Latina, Água e Energia. Algumas conseguiram reduzir até 40% do CAPEX operacional e 30% do OPEX, melhorando suas tomadas de decisão. Os custos de manutenção de peças de reposição diminuíram até 30%. Refinarias de petróleo que reduziram em 30% o impacto das paradas de planta. O metrô de Londres reduziu em 20% os custos totais de vida útil. Alguns elementos finais a considerar para a tomada de decisões. A tomada de decisão precisa estar alinhada à estratégia da empresa. Deve haver consulta e participação de todas as partes interessadas. É preciso ter rastreabilidade na decisão sobre as alternativas estudadas, métodos utilizados e quem participou do processo de decisão. E na parte de avaliação é necessário ter métodos pré-estabelecidos, quantificados, analisar o custo, o risco e o desempenho das alternativas. Além de analisar a incerteza, gerenciar as mudanças associadas às decisões e acompanhar a implementação e os resultados das decisões. E bom, acabou o tempo para a minha palestra. Foi um grande prazer estar com vocês.